Fala galera, fazendo um vídeo aí meio que especial, né? Especial não, mas diferente aí, né? Do que em geral tem aqui no canal. Mas é para um assunto um pouquinho mais delicado, não dá pra fazer por posts do Instagram. Também não dava bem novo, o pessoal tá meio polvorosa aí, né? Mandando muita mensagem, perguntando, então resolvi fazer um vídeo que esse é o melhor formato, né? Para quem tá meio desavisado aí no mundo dos investimentos. Ontem foi apresentado pelo ministro da Economia, né? Ele levou até a Câmara dos Deputados a segunda fase da reforma tributária, mas agora bem mais voltada para os investimentos, afetando diretamente várias classes de investimento, né? Algumas positivas, outras negativamente. Já foi autuado esse projeto de lei que foi apresentado ontem, recebeu o número do 2337/2021 aí, né? O projeto de lei, o PL 2337/2021. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, né? E o que ele prevê mudar, né? No mundo dos investimentos, né? Mas antes, você está chegando aqui agora, nesse vídeo, que é de paraquedas nesse canal, sempre recomendo minha playlist, Como se tornar um Investilover, do Zero Investidor aí. Ela é muito útil nos demais vídeos do canal, ela é a base do canal, mas até nesse vídeo aqui que é mais diferente, ela vai ser útil também para você que não sabe muito de investimentos, está meio perdido alguns conceitos aí mais básicos, até intermediários. Ela é essencial, então se você der uma viajada nesse vídeo aqui, eu recomendo que vá nela e assista os demais vídeos dela aqui, depois volte para esse, principalmente o Como Formar uma Carteira de Investimentos, que ele vai falar bastante sobre os investimentos que a gente vai tratar hoje aqui, tá? Outra dica importante, se você quiser outros tipos de dicas de investimentos, de economia, plantão de notícias da B3, me segue lá no Instagram, dá uma força aí, que também tem muito conteúdo gratuito, a gente se ajuda, você me segue e ajuda a divulgar esse tipo de conteúdo e mais pessoas têm acesso e você aprende também, né? Então é interessante que você me siga lá. E por fim, não menos importante, eu tenho um podcast também, Cast Lovers, com meu amigo Rafael. Então, se você puder dar uma força lá, a gente fala bastante sobre inteligência financeira, investimentos e inteligência emocional. Então, primeiramente, falando agora mais objetivamente desse PL, o PL 2337/2021, ele é só uma proposta, gente. Então, como a gente sempre fala, pode piorar ou pode melhorar, né? Claro que a gente está bem desacreditado na nossa classe política aí, né? Em geral sempre piora, mas ele pode melhorar ou pode piorar. Em países mais em que o político pensa mais no povo, né? Em geral, os projetos de aumento de carga tributária, o que mexe em reforma tributária é uma pedida mais draconiana, que depois na negociação vai melhorando. Aqui eu não sei, né? Às vezes o próprio Congresso pode piorar ele ainda mais, mas, como eu sempre falei, é só uma proposta, tem que ter um pouquinho de calma. Ele pode piorar ou pode melhorar. E como eu sempre falo, né, nesses momentos, o investidor ele tem que separar o investidor do cidadão, né? Você, enquanto cidadão, pode se mobilizar, pode criticar, pode ficar bravo, pode perder os cabelos aí, perder noite de sono, pode fazer o que quiser enquanto cidadão, pode se mobilizar, pode votar, tentar mobilizar, falar na orelha do seu deputado que você votou aí. Não sei se até que ponto isso exerce algum poder, né, sobre o destino, mas como eu falo, quando você é investidor, o que você tem que falar é sentar, ver a análise que eu vou fazer hoje, fazer a sua própria análise, até por isso que eu fiz um vídeo mais no formato entre o que é estímulo e o que é desestímulo, para que você possa ponderar, porque tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, e você como investidor tem que ser bem lúcido, né? Até que nem eu recomendei meu podcast, lá a gente fala bastante sobre inteligência emocional, vis-à-vis inteligência financeira. Às vezes é melhor você ter uma inteligência emocional mais desenvolvida que a inteligência financeira, né? Para que nesses momentos aí que tem uma grande mudança, você saiba reagir bem e preservar seu patrimônio, né? E no futuro ter uma vida tranquila, né? Principalmente financeiramente. Avançando, quem já me acompanha há algum tempo, quem assistiu a playlist, quem acompanha os vídeos do canal, acompanha no Instagram lá, sabe que eu prego algumas classes de ativos, prego sempre a diversificação, que você tem que diversificar através de várias classes de ativos, e várias classes de ativos foram impactadas por essa reforma, para o bem ou para o mal, né? Uma que foi bastante impactada é a renda fixa privada. Quem me acompanha, que sabe que eu falo bastante de investimento em poupança, CDB, LCI, LCA, CRI e CRA. Ela trouxe também fundos de investimento, que é uma coisa que eu não trago tanto, mas ela também falou bastante essa reforma sobre fundo de renda fixa, fundo de multimercado que a gente vai passar, fundos exclusivos, o que eu vou dar uma breve explicação também para vocês. Ela falou bastante sobre renda fixa pública, é outro tipo de investimento que eu acho que você deve se expor também, como sempre falo, sempre diversificando o máximo possível aí, que a gente tem aqui no Brasil através do Tesouro Direto, né? Ela fala bastante de real estate, tanto quanto imóveis quanto FIIs, que também é um investimento que é interessante que você se exponha. Como eu sempre falo, renda fixa privada, você vai lá primeiro, é a primeira categoria,
pela proximidade institucional, né? Geral banco, corretora, é o que você está mais próximo do que governo, empresas e tudo mais. A renda fixa pública é o risco zero, né? O risco do governo, o risco de quem tem impressora de dinheiro. Aí depois começa a ter aquela relação risco-retorno. Os imóveis e os FIIs têm um pouquinho mais de risco do que o risco do governo, né? O dono da impressora, o dono do poder de tributar. Então, como você tem um pouquinho mais de risco, você tem um pouquinho mais de retorno, tem um prêmio de retorno, um prêmio de risco. Depois, tem mais risco no negócio, mais volatilidade nos empreendimentos e nas ações. Então, também você tem mais retorno, como se fala, uma escalada entre as classes de ativos. E depois você incrementa o risco cambial aí e tem os investimentos no exterior. Os investimentos no exterior nessa reforma, eles foram menos tratados. Claro que tem algum ajuste que ele teve que fazer lá em função das outras modificações, mas majoritariamente continua na mesma. Então, ele seria um investimento de impacto neutro aí, né? A gente pode falar grosso modo. Como eu falei, alguma coisa ou outra muda em compensações, evitando elisão fiscal ali, tem um efeito secundário, mas a priori eles não foram diretamente impactados. As demais classes, renda privada, renda fixa privada, renda fixa pública, real estate e negócios foram bastante impactados por essa reforma, para o bem ou para o mal, como vocês vão ver na sequência. Iniciando, a renda fixa privada, como eu falei, vão dividir ela em duas categorias. Aí, primeiro, os produtos bancários, né? A poupança, LCI, LCA, CRI e CRA ficam isentos, continuam isentos. Isso é um estímulo, né? Esse tipo de investimento, se ele continua isento e está tendo uma piora na tributação, aumento de carga tributária em outras categorias de investimento, né? Acaba sendo um estímulo, né? Não é um efeito neutro, mas sim um estímulo, porque acaba migrando, né? Esses produtos, em geral, muitos são associados à Selic, à taxa de juros. Eu já estava no movimento de aumento de taxa de juros e um fluxo em direção a esses produtos. Isso acelera mais e no nosso país, com a nossa cultura rentista, esse estímulo fica ainda mais forte, né, com essa reforma. O CDB, uma das propostas é o fim do escalonamento do IR. Como eu falei, eu vou tratar mais essa proposta voltada diretamente para o investidor, de forma bem objetiva. Então, uma das propostas é uma alíquota única de 15%. Como o pessoal está brincando aí, parece que o ministro Paulo Guedes gosta bastante desse número 15%, então ele quer colocar tudo 15%. E ela prevê, né, que os CDBs, os fundos de investimento, todas as categorias, depois a gente vai falar sobre as outras categorias, tudo 15%. Vai acabar aquele escalonamento lá, quem investia até 6 meses pagava 22,5%, depois de 6 meses a um ano era 20%, depois de um ano a 2, 17,5%, e depois de 2, né, 2 ou mais, aí era 15%. Então, agora desde o começo é 15%. Isso aí, como eu sempre falo, claramente é um estímulo para o curto prazo, né? Aquela pessoa ali que se esforçava um pouquinho mais para deixar 2 anos ou mais, acaba não se preocupando muito com isso, porque agora vai pagar 15% de qualquer jeito. Como eu sempre falei, volte lá no meu vídeo, que eu falo bastante sobre custo de fricção. Então, tem uma diferencinha ainda mais, quanto mais tempo você mantém o investimento, menos custo de fricção você tem, então você tem um retorno maior. Para o investidor inteligente, vale a pena deixar o máximo tempo possível, mas para o mais leigo, para a maioria da população que não tem tanto acesso a esse tipo de informação, acaba sendo um estímulo para esse capital mais de curto prazo, deixar por pouco tempo. E como eu falei, o objetivo dele também é deixar tudo igual, aí, acabar com esse escalonamento. E, indiretamente, também eu vejo que para o banco, né, que tiver mais dificuldade, no momento de mais dificuldade de captar, acaba sendo uma alternativa para ele oferecer taxas maiores para quem está mais de longo prazo. Isso aí acabava um pouquinho, porque o banco podia oferecer a mesma taxa para todo mundo, né, e quem estava com o dinheiro mais de curto prazo acabava recebendo menos por ter que pagar mais imposto. Então, acaba que o banco, para se financiar mais a longo prazo, né, os bancos mais saudáveis, vão acabar tendo que oferecer uma taxa maior para quem ficar mais no longo prazo, né. Um outro tipo de renda fixa privada, como eu falei, não trato muito, não é muito no meu objetivo, eu não invisto nesse tipo de categoria, mas a gente sabe que tem, muita gente investe, são os fundos. Ainda tem algumas modificações, mas os fundos de investimento de renda fixa e multimercados também houve essa alíquota única, né, de 15%, isso acaba sendo um estímulo, como eu falei, principalmente para esse curto prazo, aí, né, porque diminui de uma certa forma a carga tributária. Como eu falei, um dos motivos que eu não gosto desse tipo de investimento é esse sistema de come-cotas que tem. Eles antes eram em 2 vezes, em maio e novembro, agora vai ficar só uma em novembro. Seria um estímulo, né, porque você diminui esse custo de fricção, como eu falei, só que ele acaba sendo neutro combinado com o anterior, que acaba com o escalonamento das alíquotas. Você imagina, uma cota em maio seria uma alíquota maior, daí em novembro diminui um pouco, no outro maio diminui um pouco, novembro diminui mais um pouco. Agora acaba que fica tudo 15%. Como eu falei, para o investidor que investe, que já utiliza o nosso método de raciocinar, segue o Invest Lovers aí, a gente sabe que isso aí não é tão assim, que
investir nesse tipo de investimento que tem esse come cotas acaba gerando um custo maior de fricção, mas para a maioria da população acaba sendo um estímulo a esse tipo de produto, né? Os fundos de investimento em renda fixa. Os fundos exclusivos fechados, isso aqui acaba tendo uma pequena justiça tributária nessa questão. Isso aí, em geral, é das famílias que são muito ricas, é muito comum ter esse fundo exclusivo fechado, né? Ele vai para uma alíquota única de 15%, isso a priori pareceria um estímulo, né? Porque vai diminuir esse curto prazo, só que as famílias mais ricas, em geral, que tem esse tipo de fundo, elas acabavam utilizando esse formato para gerir sua riqueza, porque ela podia ir diferindo, né? Ela não teria o come cotas, então ela vai diferindo esse imposto para o futuro e vai deixando de pagar imposto ao longo dos tempos. A festa, nesse sentido, acabou. Também instituído come cotas, único em novembro. Então, como eu falei, é um desestímulo forte, principalmente no curto prazo. Por quê? Porque agora, de uma vez só, vai começar a correr isso aí. Então, tudo que estava sendo diferido, né, principalmente, como eu falei, esses fundos exclusivos fechados são muito voltados para famílias de grande patrimônio, para pessoa que tem muito dinheiro. Então, você vê que é um desestímulo forte, isso aí, principalmente no curto prazo, que esse pessoal vai ter que acertar essa conta aí, né? E avançando a renda fixa pública e o Tesouro Direto, acho que vem meio em linha com o resto, né? Também é o fim do escalonamento do IR, como eu falei, o Paulo Guedes aí parece que gosta desse número, então nivelou tudo a 15%, acaba sendo um estímulo para o imposto de renda, acaba sendo um estímulo para o curto prazo, e também é um estímulo para cupons. Eu até tinha colocado isso na parte de renda fixa privada, mas o mais comum, o pessoal, a grande maioria dos investidores, está acostumado com cupons através dos NTNBs com juros, né? Que são os tesouros especiais mais juros, que pagam os cupons de juros. Então, acaba sendo, como eu sempre falo, grosso modo, a diferença do IPCA mais com juros e o sem juros é que no com juros você tem um rendimento maior a longo prazo, como eu sempre falo, tem menos custo de fricção, porque não tem aquele pagamento de cupom, né? Mas, ao mesmo tempo, você leva o risco país até o vencimento, porque você não recebe nenhuma rentabilidade. E os títulos públicos, como eu falei, é o risco do país. Então, o Brasil, quanto mais deteriorado fica nas contas, mais arriscado é, tem o famoso risco do país. Quanto mais faz reformas, mais ajusta a casa, aí diminui esse risco. Então, no IPCA mais, né, puramente, você leva até o vencimento, você acaba levando esse risco país até o final. Quem quer reduzir essa volatilidade da carteira, porque ele é um investimento, como o principal fica todo lá variando, ele varia mais. Quem quer reduzir a volatilidade e distribuir um pouco mais do risco país ao longo da categoria, agora tem uma desvantagem menor. Tem o custo de fricção ainda, envolvido em você ficar recebendo cupons, né, que você tem que reinvestir, e cada vez que gira e come ali o investimento, você tem um pouquinho menos em relação ao IPCA+, mas isso diminui um pouquinho, porque você tem esse escalonamento que pegava bastante, né? O IPCA mais com juros, principalmente que o primeiro cupom que você recebia 22%, o segundo era 20%, o terceiro era 17%, só depois caía para 15%. Então, os 3 primeiros cupons de cada investimento seu nesse IPCA mais com cupons acaba sendo reduzido aí, né? Então, tem um forte estímulo a esse tipo de título, né? Real Estate, agora vamos dividir em 2 partes. A primeira é imóveis. Veio uma coisa meio cauda longa ali, como diria Rui Barbosa, né, que colocou a atualização dos imóveis em 5% ao ano entre janeiro e abril de 22. Vou explicar. Os imóveis, quando a gente compra lá, você comprou um imóvel, sei lá, por R$500 mil. Depois, ao longo dos anos, você não pode ajustar esse valor no seu imposto de renda. Um belo dia você vende ele por R$1 milhão. Você tem que pagar de 15 a 22, lá, dependendo da tabela lá, você tem que pagar de imposto de renda sobre esse ganho de capital. A renda oriunda do ganho de capital, né? Você tem que pagar isso aí em torno, como eu falei, entre 15% e 22%. Por algum motivo, a alegação do Ministério da Economia é que é arrecadar no curto prazo, né? Mas, como a gente sempre fala, a gente acende um alerta aí, porque tem muito político que gosta de comprar duplex, gosta de comprar casa com mansão de 6 milhões em Brasília, então acende um alerta, né? Está no meio dessa reforma tributária, perdido essa atualização de imóveis aí, né? É um estímulo para investimento em imóveis, porque você compra o imóvel e dentro dessa curta janela, como eu falei, é muito estranho, vem uma coisa meio cauda longa, meio perdida no meio da reforma aí, com a desculpa de aumentar a arrecadação, mas entre janeiro e abril de 22, no curto lapso, você vai poder atualizar esse investimento imóvel. Então, quem tem um investimento imóvel há muito tempo ou tem um ganho de valorização de imóveis aí, né, pontual, consegue reajustar esse valor entre janeiro e abril e vai ter só 5% vis-à-vis aquele 15 a 22. Como eu falei, não é muito estranho vir isso, não está naquela unificação, porque essa é uma alíquota que já era 15%, de 15 a 22, como eu falei,
Ele podia reduzir para 15%, né, se o objetivo é deixar tudo 15%, aí ele coloca 5%, como eu falei, é de se acender aí o alerta, né, por que tem isso. E a gente sabe também muito bem que político é uma classe que gosta de imóveis, né, então fica bem estranho isso aí, né. Mas enfim, falando sobre o FIIs, que é outro tipo de investimento real estate, é o investimento indireto, né, ao fim da isenção do rendimento de proventos para pessoa física, isso aí foi o que causou uma grande parte do alvoroço, porque os FIIs foram um tipo de instrumento de investimento que apresentou muito crescimento no curto prazo. A gente está chegando a 1,5 milhão de investidores, né? Uma classe que tinha 100, 200 mil por muito tempo aí, foi subindo aos pouquinhos, de repente teve um boom, chegou a 1,5 milhão aí. Então causou um certo alvoroço na comunidade de investimentos, principalmente por causa disso. Esse projeto de lei propõe esse fim da isenção aí. Quem não está chegando agora, os proventos de FIIs, né? Os FIIs eles têm que distribuir 95% semestralmente. Parece que tem uma cláusula também, eu não me atentei muito, que muda isso de semestral para anual, né? Então você consegue uma pequena retenção de lucro ao longo do ano, isso aí seria até vantajoso para o fundo poder se organizar e fazer um pequeno investimento ali no curto prazo, mas não perde sua característica de fundo de investimento, né? Mas acabaria essa isenção de rendimentos para a pessoa física. Tem isenção essa pessoa física, tem algumas características que você tem que preencher, alguns requisitos, né? Tem que ser fundos com mais de 50 cotistas, a pessoa não pode ter muito pedaço do fundo, não é um grande investidor, é o minoritário. Então, essa pessoa era isenta de rendimento, agora ninguém mais é isento, nivela tudo. Então, os institucionais também, que você nivela a pessoa física com os institucionais e com os grandes investidores, né? E essas pessoas que antes pagavam 20%, pagam a pagar 15%. Há uma redução da taxa de 20% geral para 15%. Como eu falei, ele gostou desse número e nivelou tudo por baixo. Então, para esses eventos, né, as pessoas que não tinham isenção, elas têm uma redução, os investidores institucionais e os grandes investidores. Sobre o ganho de cotas, você, pessoa física, que comprava uma cota lá 100, depois ela subia para 120, você pagava 20% de imposto. Agora você vai pagar 15%. Então, nesse sentido, é um estímulo, mas para o investidor minoritário acaba sendo um grande desestímulo aí, né? Principalmente porque a pessoa física acabou sendo seduzida pelo FII tanto pela isenção quanto pelo poder de geração de renda dele, nem tanto para a valorização da cota, né? Falando especificamente sobre a próxima classe de ativos, aí são os negócios, a gente pode dividir entre as duas, que nem no real estate, entre os imóveis e os FIIs, só que aqui eles conversam mais, vocês vão entender por quê. Os empreendimentos, né, houve a redução do imposto de renda sobre pessoa jurídica, acho que isso aí foi um grande avanço dessa reforma, acho que é o melhor cenário aí, né, de você conseguir reduzir um pouco da carga tributária das empresas, estimula as empresas de uma certa forma, né? Então ali vai ter uma redução agora em 2022, vocês vão entender que isso aí também tem um motivo, e 2,5% agora em 23. E acaba, como eu falei, sendo um estímulo, né? Por outro lado, há um fim do JCP, o juros sobre o capital próprio. O que é isso? Antes, a título de remunerar o capital do acionista, né, por isso que chama juros sobre o capital próprio, você poderia deduzir essa remuneração, né, esses juros sobre o capital próprio, da base do lucro real. Isso aí acabava diminuindo, né, a base tributária das empresas. Então, era um benefício. Quando foi criado, era uma compensação, algumas outras cargas tributárias que foram criadas para as empresas, foi feita uma compensação, o governo, como sempre, agora vem, tira essa compensação a fim de fazer essa redução, né, mas é meio que desfazendo o que ele já estava compensando, né? Então, isso é um desestímulo forte, mas tem essa redução aí do IRPJ, aí, do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, que compensaria, né? Isenção para MEI e pequenas para MEI e empresas de pequeno porte, né? O microempresário individual, a empresa de pequeno porte, vai ter uma isenção dos lucros de dividendos até 20 mil por mês. Isso é um efeito neutro, porque quem recebia lucros de dividendos das MEIs e das EPPs até 20 mil já era isento, né? Continua isento, então é efeito neutro. Por outro lado, a MEI, EPP e demais empresas que receber mais de 20 mil por mês ou 240 mil por ano, né, acaba tendo que pagar. Como eu falei, a isenção é só para MEI e EPP, até 20 mil. Se você é MEI e EPP e vai ser mais de 20 mil e vai receber de lucros de dividendos, né, de uma MEI ou uma EPP mais de 20 mil, você paga, e a grande empresa já paga, que não é nem MEI e EPP, paga qualquer valor. Por isso que você que é investidor de bolsa de valores lá da Ambev, da VEG, da B3, do Banco Itaú, você vai pagar, mesmo que você receba ali R$10 de dividendos, você vai ser tributado já na fonte com esses 20% aí que vai vir agora, que vocês vão entender mais agora aqui, que são os negócios das ações, né? Como eu falei, assim como os empreendimentos, aqui conversa um pouquinho mais ao fim do JCP, né? Isso é um desestímulo, claro, nesse tipo de investimento.
há o fim da isenção dos lucros e dividendos, e isso é um desestímulo no curto prazo, até por esse motivo, por que eu falo isso? Porque os números que foram colocados para a redução do imposto de renda e a contrapartida, o fim dos lucros e dividendos, é visando estimular manter mais do capital dentro da empresa. Isso aí é bem claro. E a conta que eles fazem é que cada 1% do imposto de renda sobre pessoa jurídica equivale, né, o que eles abrem mão de arrecadação, equivale a 5% dos dividendos. Então, como eu falei, em 2022 vai ter uma corrida, né? Porque eles vão provisionando e vão liberando ao longo do tempo. Eu imagino que tudo que eles provisionarem agora, eles vão liberar até o final do ano, aproveitar esse período de isenção ainda, né? 2022 a torneira vai dar uma secadinha, em 2023 a torneira tem que começar a abrir de novo, porque o acionista vai querer ser remunerado, tem o mínimo obrigatório que eles vão ter que distribuir, né? Cada empresa define o seu, se não definir os 25% da lei das SAs. Então, assim, por isso que eu falo que eles escalonaram, né? Como vocês viram no slide anterior, né? Escalonaram em 2,5 agora e 2,5 depois. Porque senão a empresa pode se organizar e acaba tendo uma grande ilusão fiscal aí, né? De qualquer forma, como eu falei, é um desestímulo no curto prazo, porque você começa a ser tributado aí a partir de 2022, 2023. Só que a empresa se arrumando aí, eu acredito que essa redução do IRPJ vis-à-vis o fim da isenção de lucros acaba estimulando esse reinvestimento, né? E há um aumento do lucro futuro. É aquela história. Se você investe numa empresa é porque você acredita que ela pode remunerar seu capital melhor do que você, né? Então você imagina uma Ambev da vida, uma VEG, como eu falei, qualquer empresa que seja, ela vai remunerar você a 20%, 30%, 15%, e você está investindo nela porque você acha que você investindo esse dinheiro por conta própria vai ser essa taxa menor, né? Então, a partir do momento que ela não tem estímulo em te entregar esse dividendo, né, mas reinvestir em si, porque a alíquota dela vai reduzir, o IRPJ reduz, e já o imposto sobre lucro de dividendos aumenta, né, ela começa a reinvestir nela e vai aumentando esse lucro futuro que vai sendo cada vez menos tributado. Então, como eu falo, apesar de parecer um desestímulo ao investimento em ações no curto prazo, no longo prazo, acho que o grande ganho que a gente tem é esse estímulo ao investimento em ações. Eu vou meio na contramão do mercado, eu sempre quis... se você pegar a situação atual e a situação proposta nessa lei, especificamente para a empresa de ações, eu acho que é mais vantajoso o proposto na lei, especificamente para esse cenário. Vamos avançar aqui que eu vou fazer o apanhado geral sobre as classes, né? Que, resumindo, era para ser uma reforma sobre do imposto de renda, só que para isso ele precisava incluir, né, uma coisa para equalizar essa reforma, incluir o investimento sob a desculpa de equalizar essa reforma. Só que depois que foi sentada, essa inclusão acabou pervertendo essa reforma. Hoje em dia, depois de ontem que foi apresentado, começaram a ser feitos cálculos, órgãos vinculados a servidores da Receita Federal, outros órgãos de contadores começaram a fazer cálculo, e acabou, e essa é uma reforma que já não está mais equalizada, porque ela passa a ser arrecadatória. Tem previsão de 1, 2 bi, dependendo de quem fez o cálculo. Aí esses órgãos associados a servidores da Receita Federal fizeram uma conta que dá 1 bi, 2 bi arrecadatório. Tem outro falando em até 60 bi de dividendos. E pode ser que até, como eu falei na questão das empresas aí, se a empresa for esperta, ela acaba se regularizando ali, né? Reinvestindo mais os lucros, dividindo menos e distribuindo menos dividendos, e pode ser que até tenha um efeito contrário. Então, acho que foi uma reforma que não está muito calibrada ali, acabou massacrando muito o pequeno investidor, né? Favorecendo algumas classes de pessoas que é meio questionável. Tem algum pedaço de justiça tributária aí, que foi o objetivo principal, mas ela está meio descalibrada. Principalmente, uma questão que está sendo muito pouco tratada é a próprio objetivo dela, que foi mexer na tabela do imposto de renda, né? Não só no RPJ, como no RPF. Aqui não tem tanto a ver quanto a investimentos, mas eu trouxe também porque foi o chamariz da reforma que está motivando tudo isso, né? Que a isenção que era de 1903,98 e vai até 2.500 por mês, né? Então, como eu falei, é um estímulo para o pequeno assalariado. Acho que o grande que tem vantagens com essa reforma aí é essa pessoa que recebe nessa faixa, entre 1903 e 2.500. Porém, e a alíquota que vai de 27,5, que começava em 4.600, ela vai começar em 5.300. Então, acaba sendo um estímulo também aí para o médio assalariado. Mas, como a gente sempre fala, né, já vem de uma tabela que está defasada, que se fosse por si corretamente aí reajustada, já estaria muito mais que os 2.500, estaria em quase 4.500, né? Então, aquela coisa, o governo te tira uma coisa sob a desculpa de te dar uma coisa que já deveria ter te dado, né? Só que o mais nefasto que eu acho disso aí, que não está sendo muito comentado,
é que o desconto de 25% da renda em declaração simplificada, que era limitado a 16.754, ou seja, quem recebia até 83.770 aí, podia utilizar essa declaração simplificada e deduzir 20% da base tributária, que dava esses 16 mil. Então, assim, quem tem poucas deduções, utilizava-se muito disso, né? Agora, nesse projeto de lei, é só para quem recebe até 40 mil por ano. Ou seja, isso daí é um forte desestímulo para o médio assalariado, anulando, inclusive, o estímulo. Tem situações que eu já fiz a conta para algumas pessoas que eu dou consultoria, que a pessoa vai ter um aumento de tributo de 700, 600, 500 reais, porque o que ela deixa de pagar ao longo do ano, né, em pequenas parcelas ali do salário dela, ela vai deixar na restituição, porque ela não vai poder utilizar mais esse 20%. Ela acaba tendo que utilizar o sistema de dedução. Já há boatos que vai ser muita coisa cortada. O Guedes tem muita vontade de cortar alguns tipos de deduções, limitar as deduções. Então você imagina, acaba que você paga menos imposto ao longo do ano, mas a restituição sua diminui mais do que proporcionalmente. Como eu falo, o grande objetivo da reforma se perde e, em contrapartida, você tem um aumento de vários tributos nos investimentos, né? Não sei até que ponto isso é saudável. Do jeito que está, quem que essa reforma favorece? Como eu falei, há uma pequena justiça tributária temporária para o pequeno assalariado, porque no longo prazo isso vai se dissipando. Como a gente tem experiência no Brasil, a tabela não é reajustada, então conforme vai vindo a inflação, isso aí vai acabando. As empresas, os imóveis aí podem ter através dos fundos imobiliários, podem perder um pouquinho, mas depois eles vão tentar melhorar os aluguéis dos imóveis, isso aí influencia nos preços das empresas, ou até imóveis, fundos imobiliários aí voltados para o residencial, direto ou indiretamente. De qualquer forma, as empresas e os incorporadores, os atores com mais forças aí, nem vis-a-vis o pequeno assalariado, eles vão acabando repassando isso na inflação, o governo não vai reajustando, e essa pequena justiça tributária que o PL prevê acaba sendo anulada, né? A gente vê um favorecimento do capital de curto prazo especulativo, como eu falei. Um dos poucos diminuições de carga tributária direta que teve foram nos investimentos até 2 anos de renda fixa privada e renda fixa pública, no Tesouro Direto e os produtos bancários. Então a gente vê um favorecimento contra o investimento de mais de 2 anos, o que também não afeta muito, como eu falei, porque o investimento médio desses produtos é de 3 anos e meio, mas há um estímulo no sentido contrário, né? Claro. O investidor direto em imóveis há muito tempo, como eu falei, conseguirá uma minorização tributária. É uma coisa bem estranha e é de chamar atenção. Vem perdido no meio da lei essa janela para corrigir os imóveis aí, né? Parece uma coisa muito estranha, totalmente descorrelacionada das outras propostas. Favorece os bancos, né? Como eu falei, volta tudo que a gente estava ganhando de um investidor tendo acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, investindo em fundos imobiliários, investindo em ações. O investidor que vê isso aí, vê aumento de carga tributária, vê o investimento, fim da isenção de lucros e dividendos, de proventos para os FIIs, ele se assusta, não tem como. Vê o aumento de taxa de juros, continua a isenção de produto bancário, ele vai redirecionar o capital dele, não tem como a gente esperar muita sofisticação do investidor que está começando agora. Isso é normal, isso favorece os bancos, isso aí volta, redireciona o fluxo de novo para o Brasil voltar a ser um país majoritariamente rentista na área de investimentos, o que não é saudável de qualquer forma. O governo, como eu falei, principalmente a partir de 23, quando dá aquela calibrada lá, se as empresas não forem espertas e fizerem aquele redirecionamento. Então, como eu falei, a priori favorece o governo, principalmente a partir de 23, mas se tomar cuidado, vai causar muita coisa para depois até haver uma perda de arrecadação futuramente e vir outra carga sobre o pequeno investidor. Então, é aquela coisa que fica muito perdida aí, né? Parece que é muito mal calibrada a reforma, feita meio às pressas e nas coxas, assim, sem pensar nos efeitos de curto, médio e longo prazo, né? E talvez, como eu falei, se as empresas, principalmente quem é lucrativo, quem reinveste seus lucros, né? É como uma coisa que eu gosto muito desse formato, dessa mudança de favorecer, diminuir o IRPJ e aumentar o de lucros e dividendos, que acaba um pouco aquelas empresas que são ruins, mas acabam pagando muito dividendo, e o nosso investidor é muito focado no dividendo, então acaba favorecendo muita empresa ruim. Então as empresas que são melhores, que geram mais lucro, acabam se favorecendo disso, e essas empresas no longo prazo vão se favorecer desse tipo de reforma. Por outro lado, quem prejudica? Prejudica muito o médio assalariado para cima, principalmente quem tem poucas deduções, como eu falei, pelo fim do desconto simplificado. É uma coisa incrível no Brasil que a reforma tributária, que é para o bom dela, que seria para melhorar o imposto de renda, principalmente da classe média, que foi justificativo, vai piorar porque ele
ele dá com uma mão, mas tira com a outra, acabando com o desconto simplificado, né? Os fundos de investimento imobiliário, se for instituído, como eu falei, o nosso investidor ele é muito focado nos rendimentos, nos proventos, então é esperado que se taxar em 15%, o patrimônio do investidor vai cair 15% ali nas cotas também. Há uma diminuição do nível dos proventos, no nível da renda, então o investidor de fundo imobiliário vai ter que ter essa diminuição ali, então vai favorecer muito quem estiver entrando posteriormente à reforma, mas quem já tem um estoque ali de fundos imobiliários, de costos de fundos imobiliários, vai ser prejudicado, não tem como, né? E também, como eu falei, afugenta, redireciona o fluxo de novo para a renda fixa, e quem é mais avisado, quem não tem tanta expertise financeira aí, vai se assustar e tira uma galerinha que podia estar sendo direcionada para fundo de investimento imobiliário, acaba voltando para a renda fixa. Como eu sempre falo na parte de renda fixa privada, e sempre recomendo na minha playlist lá, a pessoa ela tem mais proximidade com o banco, com a corretora, do que com fundos de investimento, de imobiliário, do que com empresas da bolsa, com a bolsa em si. Então ela acaba num caminho ali que fica mais ou menos nebuloso, ela acaba indo porque ela conhece mais, né? E redireciona esse fluxo para a renda fixa, aí não tem como. E os fundos de investimento exclusivo, como eu falei, isso aí é uma das poucas justiças tributárias efetivas que tem nessa reforma, que era uma coisa que quem tem muito dinheiro vai se diferir no imposto, quem tem pouco tem que pagar, o assalariado tem que pagar. Essa pessoa acaba sendo bem prejudicada, principalmente pelo que foi instituído, aí, pelos sistemas que foi instituído, para que ela não possa fugir mais desse imposto, principalmente no curto prazo. Acho que é isso que eu queria tratar, ficou meio corrido aí, mas o objetivo meu foi dar um enfoque exclusivamente para o investidor. Como eu falei, tudo continua valendo a pena, fundo de investimento vai valer a pena, ele vai se reajustar, título de tesouro, as empresas vão se reajustar, então também não é só um projeto de lei, é que ela pode piorar, pode melhorar. Aí a questão é fazer essa análise. A diversificação continua sendo a única solução, só a diversificação salva. Então você abolir completamente uma classe de ativo ou outra por causa de uma reforma tributária é perigoso, que pode ser que venha uma outra reforma tributária que aí prejudique o que favoreceu nessa e favoreça o que foi prejudicado nessa, e você está sempre gerando custo de fricção e sempre terminando com o mesmo que você começou. Aí o que acontece é você redirecionar o barco, você vê, como eu falei, o que está sendo estimulado aí, você começa a redirecionar seu capital, o que está sendo desestimulado, você diminui sua exposição, mas sempre mantendo uma diversificação aí, né? E indo corrigindo os rumos conforme esse barco vai andando nesse mar nebuloso que é o nosso país, né? Acho que é por isso hoje, se você puder curtir esse vídeo, disseminar essa informação e que, como eu falo, é uma informação que é pouco disseminada aí na nossa sociedade, né? Se inscrever no meu canal, dá aquela força, e até o próximo vídeo.